Meu nome é Diana, residente em saúde aqui na cidade de Iguatu, e esse quadro está sendo construído por a gente há alguns sábados. Nesse sábado, a gente vai falar especificamente sobre direito à moradia, direito à saúde, com ênfase nas ocupações urbanas aqui da nossa cidade. Meu nome é Maiara, sou psicóloga aqui, também residente na cidade de Iguatu, e a gente vai começar pedindo para as nossas convidadas, né, se apresentarem, dizer o nome, de onde falam. Boa tarde a todos. Eu sou a Adelaide, da ocupação Filadélfia, né? Eu estou aqui na minha militância por moradia digna para as pessoas, né? Boa tarde, eu sou Márcia, agente de saúde que cobre o assentamento Filadélfia, com muito orgulho e muito prazer, dona Adelaide, boa tarde. E o PSF que cobre é o PSF do Novo Iguatu. Olá a todas e todos, eu sou Maiara, sou advogada popular, atualmente estou fazendo mestrado em Direitos Humanos, mas já trabalho na área há 4 anos. Fui advogada do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar e acompanhei durante cerca de um ano e meio, as ocupações aí de Iguatu, e agradeço já o convite de vocês e deixo um abraço aí para a dona Adelaide, que eu estou morrendo de saudade dela. Como a gente já falou, nós vamos abordar nesse sábado direito à moradia, direito à saúde e as ocupações urbanas existentes aqui no Iguatu. Eu acho que nada melhor do que começar com a fala da dona Adelaide, né? Dona Adelaide, eu gostaria de saber como é que surgiram as ocupações aqui no Iguatu, quem são as pessoas que estão nesses espaços, de onde elas vieram. Você consegue me informar isso? Me falar? Sim, Diana, claramente, né? Diana, as ocupações de Iguatu surgiram no começo, né, do meio do ano de 2015, né? Começou com a ocupação lá no João Paulo II, né, que foi dado o nome de Margaridas, né, pela pessoa do Padre Anastácio, né? Foi a nossa primeira ocupação. Em seguida, o Barrareia, né, também uma das ocupações urbanas, né? A terceira ocupação, o Filadélfia, em agosto, né, dia 29 de agosto, foi dado a nossa iniciativa, né, por mulheres, né, que somos nós, que nem está aí, ó, essa entrevista aí, só mulheres, cada uma mais linda do que outra, né? Não é? E a quarta ocupação, e a quarta ocupação é a do Altiplano, né? Que é pequena, era muito grande, né? Mas agora se tornou-se que pequena, né? As mulheres de lá ficaram um pouco apreensivas, né? Com algumas abordagens, e ficaram somente 14 famílias lá residindo até hoje, né? Aí a quinta ocupação, a Vila Neuma, que hoje ainda resiste, as mulheres, e a sexta ocupação, a Chapadinha, que hoje não tem mais nenhuma barraca, nenhuma mais, mas assim a gente carrega no Iguatu 6 ocupações assim mesmo. Foi desativada a Chapadinha na outra gestão da pessoa do Aderilho, por conta que era no posto, né, de saúde, onde ia ser construído o posto de saúde da Chapadinha, e foi desativada, né? Tinha só as barracas feitas, algumas pessoas foram morar agregadas, aí pegou a oportunidade de não ter ninguém na ocupação da Chapadinha e foi desativada. Mas mesmo assim, o meu lema são 6 ocupações urbanas no Iguatu. Atualmente. Uma das perguntas que a gente ia fazer, né, Maiara, era justamente essa. Onde é que essas ocupações elas estão localizadas agora? Acho que a gente pode começar a direcionar algumas perguntas aqui, né, para nossas outras convidadas. E aí as ocupações urbanas, Maiara, existe há muito tempo, né? E sempre existe uma questão de estigma,
de como as pessoas ocupam esses lugares, e às vezes a gente, enquanto leiga nesse assunto, né, se pergunta algumas coisas. E aí eu queria saber de ti se existem aparatos legais para que o município, por exemplo, ou o estado, ele retire a população de espaços urbanos, né, que foram ocupados, e se sim, quais são as possibilidades que estas podem propor para a população, deixar esses espaços. Diana, assim, antes de responder direto e objetivamente a tua pergunta, eu acho interessante iniciar discutindo um pouco, trazendo um pouco quais são os direitos, né, que a população tem e quais são os deveres do Estado, né? A Constituição Federal, ela, ao falar sobre os direitos fundamentais, né, aqueles direitos que são, podemos dizer, inegociáveis do povo brasileiro, ela traz lá o direito à moradia adequada, né? E esse direito, que é um direito fundamental, ele deve ser, o Estado deve fazer, dentro da sua administração, e aí o Estado que eu falo, nas 3 esferas básicas, né, que a gente tem, que é a União, os estados e os municípios, eles devem atuar para que esses direitos fundamentais, né, que são saúde, educação, moradia, entre outros, sejam realizados, sejam plenamente acessados pela população brasileira, né? Então, assim, todas as pessoas, né, em todas as cidades do Brasil e também em todas as zonas rurais, elas têm que ter um acesso a uma moradia adequada, né? E, assim, na prática, como é que isso funciona, né? Tem lá dizendo que a responsabilidade é de quem? Né? Como eu falei, a responsabilidade para garantir esse direito às pessoas dos 3 entes federativos, né? União, Estado e municípios. Então, assim, aí no caso de Iguatu, as ocupações, em sua maioria, ocorreram em espaços públicos, e, assim, particularmente, o que me chama a atenção logo de início é que muito se fala, né, e se utiliza o judiciário para retirada das pessoas, para dizer que são invasores, que não têm o direito de estar ali, né, argumentam, inclusive, o interesse público de todos os moradores do município, já que ali onde as ocupações surgiram eram espaços públicos, eram equipamentos de saúde, né, mas não se é falado no direito à moradia, né, se essas pessoas estão ocupando ali porque elas simplesmente querem ou porque há realmente uma necessidade, né? E basta uma visita para qualquer pessoa ver que realmente as pessoas estão ali porque há uma necessidade, porque o Estado faltou naquele momento de garantir o direito à moradia adequada, né? Então, assim, juridicamente falando, o Estado poderia sim propor as ações que ele propôs, mas, ao mesmo tempo, ele não poderia retirar aquelas pessoas dali sem dar qualquer alternativa habitacional para elas, né, assim, e também ainda tem outra questão, né, o uso que esses terrenos, que esses imóveis públicos foram tendo ao longo do tempo, né, faz algum sentido hoje retirar famílias e colocá-las para fora dos terrenos sem uma garantia habitacional para utilizar naquele uso, naquela previsão inicial de uso, né? Tudo isso a gente tem que se indagar. Me parece que não faz muito sentido, né? E aí é onde eu mais atuei nesse tempo que trabalhei com as ocupações, que logo que nós fomos acionados, né? O escritório Frei Tito foi acionado, havia um grande impasse entre moradores que não desejavam ir para o conjunto habitacional, tendo em vista várias questões, como a ausência de alguns equipamentos sociais, né, a insegurança que algumas pessoas sentiam ir para lá, a distância da cidade, e as pessoas expressavam o desejo de continuar nesses locais onde elas já estavam ocupando, né? E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente vê a construção dos conjuntos, né, que foi uma alternativa habitacional
que também foi acertada, né? Não podemos aqui apagar toda a história de luta que essas pessoas, junto ao Ministério Público, né? O promotor que acompanha o caso há todo esse tempo, o doutor Leidomar, também teve um papel importantíssimo, mas também a gente começou a construir um diálogo no sentido de garantir que essas famílias pudessem ficar onde era viável que elas ficassem, né? Porque também não é interessante defender que as famílias fiquem em terrenos que sejam configurados como áreas de risco, e começou-se esse diálogo, né, para que essa propriedade, né, que pertence ao município, verdadeiramente fizesse a sua função social, que é também uma garantia da Constituição, né? Toda propriedade tem que atender a uma função social, seja pública ou privada. E aí, assim, nesse diálogo dos direitos, voltando para a tua pergunta, eu diria que no caso aí de Iguatu, o melhor não era garantir a ação judicial para retirar as pessoas, mas realizar o direito à moradia adequada que elas têm. Uma outra questão, né, que até você colocou, né, que algumas pessoas, elas têm uma resistência de sair daquele lugar onde elas já moram, já construíram vínculos, né, com as pessoas que ali estão. E aí uma outra coisa que a gente se questiona é qual outra possibilidade, além de construção, né, de uma outra moradia em um outro território, qual outra possibilidade teria de garantir uma habitação digna, né, de qualidade, mas que, ao mesmo tempo, preservasse esses vínculos, né, que são construídos, né, nas ocupações. Existem outras possibilidades? Sim. No caso das ocupações, a gente tem algumas possibilidades, porque, assim, a gente tem que entender que cada ocupação, ela, embora tenha mais ou menos as mesmas características, ela vai ter uma diferença. Algumas não têm viabilidade do terreno, porque é uma área de risco, outras já, além de ter viabilidade técnica, né, que eu digo assim, de poder fazer uma rua, de haver uma segurança para a moradia daquelas pessoas, tem a viabilidade jurídica, inclusive o plano diretor do município de Iguatu, que é a lei que rege todas essas coisas de construção, de onde vai ter moradia dentro do município, onde vai ser incentivada a construção de espaços de comércio, tudo isso é regido por uma lei chamada Plano Diretor. Inclusive, o Plano Diretor de Iguatu prevê áreas de construção de interesse social. Uma dessas áreas é uma das ocupações, que é a Vila Neuma, né, uma das áreas onde tem essa previsão. Então, assim, juridicamente falando, o fato de ser um imóvel público não inviabiliza que as moradias que lá existem sejam regularizadas. E aí você pergunta, Mayara, mas eu sempre escuto falar que imóvel público a gente não pode fazer uso capião. Isso é uma dúvida que as famílias têm bastante. De fato, não pode, mas há outras formas de regularizar, né? Há o Instituto da Doação, ou então a concessão de uso para fim de moradia. Tudo isso o município vai ter toda a segurança, juridicamente falando, que eu coloco em regularizar essas moradias, e vai dar para as pessoas também a segurança da posse delas, né? Para que elas não sempre fiquem sofrendo o medo de, quando mudar de gestão, vir um outro gestor e tentar uma outra ação para a retirada delas. Então, nesse nosso percurso de assessoria jurídica para as ocupações, qual foi o diálogo que a gente construiu junto com os outros atores envolvidos, né? Com a prefeitura, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e com os ocupantes, de que as pessoas que não desejavam, não tinham intenção de ir para o conjunto habitacional, elas pudessem ter a sua posse regularizada através de uma doação de interesse social ou de uma concessão de uso. Essas negociações nós estávamos fazendo também, inclusive, com
a Câmara de Vereadores, porque o Legislativo também tem um papel importante nesse processo. E, assim, as construções que vinham ocorrendo, os diálogos estavam sendo bem positivos, estávamos aguardando algumas questões técnicas, na finalização aí desse processo. Eu saí da equipe do escritório, mas acompanhei até dezembro do ano passado. Eu saí por conta do meu mestrado, mas, assim, as coisas foram ficando mais paradas devido à pandemia, né? Mas há, sim, uma viabilidade jurídica e, assim, a gente espera que logo que sejam retomadas as atividades normalmente, ou pelo menos próximo do que a gente conhecia, né, antes da pandemia da Covid, isso seja concluído, né, porque exige algumas questões técnicas, mas acredito que o município, como já se comprometeu desde o ano passado com os moradores e com o sistema de justiça, acredito que ele esteja aí trabalhando para que seja concluída essa regularização fundiária também. Certo. Interessante isso que você fala, Mayara, porque os assentamentos eles se localizam justamente em áreas que eram abandonadas, né? E aí eu perguntei no início do nosso programa, a dona Adelaide, de onde é que essas pessoas vêm, né? De onde é que essas pessoas vieram para chegar a esses locais. E agora eu gostaria de escutar dela, mas escutar também como é que está sendo a distribuição, né? E a entrega dos condomínios, dos apartamentos, do conjunto habitacional aqui no município do Iguatu. Diana, está sendo de 100 em 100, né? 100 pessoas vai dia tal, 100 pessoas vai no outro dia. Tudo isso, a secretária de Assistência Social, na pessoa da Patrícia, está mantendo, né, por conta da pandemia, né? Ela está tendo todo o cuidado, né, da aglomeração, e o transporte para levar as pessoas também está sendo por hora, né? 8 horas vai tantas, 9 horas vai tantas pessoas, e está sendo tranquilo, né? Na verdade, já tem gente residindo no residencial, né? Já tem gente morando, né? No residencial, já está se mudando, né? Aonde a parte que tem energia já estão indo, e também tem gente que foi, mesmo sem energia, que tinha o prazo vencido do aluguel, só era até dia tal, e assim que tiveram de posse a sua chave, e que Patrícia deu o ok, né, que podia se mudar, aí as pessoas estão indo. Então, por parte do município, está havendo um suporte para que vocês sejam colocados nesse espaço. Sim, está sendo dado todo o aparato, até o caminhão da mudança, né? O município está facilitando para as pessoas. Dona Adelaide é minha amiga de longa data, e aí quando eu perguntei para ela sobre uma profissional de saúde, né, da área que pudesse representar o programa de hoje, ela falou da Márcia, a ACS, segundo ela é muito cuidadosa com toda a população da ocupação Filadélfia, e aí a gente gostaria de falar com a Márcia agora. Diana, enquanto a Márcia se articula, né, eu quero dizer que quando eu dei a referência à Márcia, é porque assim, a Márcia faz a diferença na ocupação Filadélfia, sabe? Ela faz a diferença da ocupação Filadélfia, né? Por conta que se 1h, 2h da manhã, se eu ligar para a Márcia, e nessa epidemia eu liguei, que uma pessoa esteve, né, assintomada, né, o Rangel, e eu ligando para ela, e ela fazendo todo, porque só ela podia fazer todo o intermédio com a secretária, né, com a chefe dela, né, aí assim, ela não me negou um só instante, e sem contar que assim, que não é um AGS para nós, a Márcia não é um AGS, certo? A Márcia não é AGS, a Márcia é uma amiga, certo? A amiga, não sei como explicar, sabe, o desempenho que a Márcia desempenha dentro da ocupação Filadélfia, entendeu?
e aonde ela atua, não é só, né, que eu não sou dentro da ocupação Filadélfia, e já não sei mais nem como tratar a Márcia, se a Márcia, né, não sei nem se a Márcia é minha GS, eu acho que a Márcia é uma irmã minha que eu não tenho, né? Dona Adelaide, obrigada pelo carinho. Importante a senhora falar isso, né, porque as agentes comunitárias de saúde é quem mais tem contato com a população, né, que está no cotidiano, que vê o que é vivenciado, que presencia a realidade. E aí, Márcia, acho que a gente poderia começar tentando entender, assim, de ti, quais as principais demandas de saúde desse território, né, onde você trabalha, e quais as possíveis relações dos agravos que se apresentam com o contexto em que essa população está inserida. Eu não consegui desligar, mas vocês estão me escutando, né? Sim, estamos te ouvindo, dá certo. Estou conseguindo. Assim, agradecer a dona Adelaide pelo carinho, né? É uma pessoa que eu gosto muito, é como se fosse da minha família também. A gente acaba criando esse vínculo, né, com os pacientes. A gente acaba que se sentindo, tomando as dores, como eu digo, né, se sentindo como se fosse da família. Eu agradeço demais pelo carinho e a recíproca é verdadeira, dona Adelaide, a senhora sabe que é. Pronto, aí tu questionou a respeito das demandas, né, de saúde. Isso. Pronto. As principais demandas de saúde, né, são em relação aos problemas respiratórios, né, que é constante, e as dermatites, né, que são doenças de pele, né, que estão ligadas ao contexto, né, que eles se encontram, as condições que vivem, que são barracas, ainda tem algumas que são de madeira, né, a gente ainda lida com barracas de madeira, tem um banheiro coletivo, não é todas as barracas que tem banheiro, o chão é batido, né? As barracas, quando tá quente, são muito quentes, quando está chovendo, se alaga, então é questão da umidade também. E é mais essa questão mesmo, em relação a esse tipo de demanda, é mais a respiratória e as de pele mesmo, que a gente lida constantemente com esse tipo de problema, principalmente com crianças, né? Que a ocupação, a gente lá tem muita criança. Isso é um público mais vulnerável, né? Márcia, eu fico me questionando, assim, como é promover a cidade, ou a saúde dessa população e fazer com que elas voltem para esse espaço, né, que é um espaço de moradia delas. Você falou sobre várias vulnerabilidades, né? Eu fico me perguntando, enquanto profissional de saúde, como é que você se sente assim no seu dia a dia, sabendo que essas pessoas estão voltando para um contexto que é também adoecedor. Pois é, a gente tenta, Diana, a gente se vira nos 30, né? A gente tenta fazer o possível para que eles tenham para melhorar o mínimo de qualidade de vida no que tiver ao nosso alcance, né? O acesso à saúde, graças a Deus que a gente tem médico e enfermeiro muito acessível, né? A população é muito acessível a gente, em relação às nossas visitas, nunca tiveram nenhuma resistência. Em relação à visita médica, enfermeira, de agente de saúde, nos respeitam muito, né? A gente tenta fazer o possível para quando eles cheguem ao PSF, que sejam logo atendidos, que sejam bem atendidos e que se tiver um exame para marcar, a gente tenta correr atrás, né, de tudo isso que a gente vê. A questão, né, que são vulneráveis, tanto pela questão social quanto a questão econômica, né, que não estão ali porque querem, né? Sim. Infelizmente, se eles pudessem morar melhor, eles morariam. E o local que eles moram é muito propício a eles estarem, a gente está em contato direto, por conta que eles apresentam uma demanda maior, né? Adoecem mais. Né? E a gente tenta fazer o possível. Até pelo lado humano, que a gente tem esse lado humano também, que a gente acaba aqui criando um vínculo muito especial com eles, né? Que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito de trabalhar, eu me sinto muito bem quando eu estou com eles, né? E falando também da questão dos direitos, né? Que tem a questão da equidade, né? E
a gente tenta diminuir as desigualdades sociais, né? Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, mas as pessoas não são iguais, né? E por isso elas têm necessidades distintas, né? E por isso a gente tenta realmente fazer com que isso aconteça, né? E ainda falando assim, né, dessa tua fala, né, que as pessoas elas não são iguais, elas têm necessidades distintas, né? Pensando nesse contexto atual, né, da cidade de Iguatu, a gente está vivendo uma pandemia, né? E Iguatu é uma cidade onde temos muitos casos confirmados, né? E aí a gente sabe que algumas medidas, né, de prevenção passa aí por uma questão de isolamento social, de acesso à água, né, uma água potável, enfim. E aí eu queria saber como é que está sendo, né, nesse território, né, trabalhar essas questões de prevenção ao novo coronavírus, quais as dificuldades, né, que vocês, enquanto profissionais de saúde, percebem no trabalho. Pois é, em relação a isso, é muito complicado, né? No momento que a gente se encontra, pegar uma ocupação tão... porque tem muita gente lá. Dona Adelaide sabe, acho que é uma das que mais tem gente, né, Dona Adelaide? As que mais são a mais populosa, no caso. A gente tenta, assim, de tudo, né? A gente distribuiu máscaras esses dias, né, para a população. As gestantes receberam álcool em gel, receberam a questão das máscaras também, mas é complicado, né? Devido até a condição de moradia também. Como é que você vai ficar, se tentar se isolar, fazer um isolamento social, se existe um cômodo para várias pessoas e que as casas são bem encoxadinhas nas outras, né? A questão do acesso à água. Eles têm o acesso à água potável, né? Em relação a isso, eles têm. E em relação ao... É mais a questão... O maior... Assim, a maior dificuldade que a gente encontra é na questão mesmo do isolamento, quando se fala em isolamento social. No caso, como a dona Adelaide citou, a gente teve um caso positivo lá, né? Um caso positivo numa barraca, em que eram 3 pessoas que moravam na mesma casa, e como é que a gente vai isolar esse paciente num cômodo, né? Aí fica complicado. Mas, assim, quanto à questão de higiene, eles sempre cumprem as orientações da gente. Quanto a isso, eu não tenho do que me reclamar, a gente sempre tenta orientar. A gente está com eles 24 horas, disponível 24 horas. Quando eu não estou lá, meu WhatsApp está disponível 24 horas. No acesso também, quando estão sentindo alguma coisa em relação a algum sintoma, se tem algum sintoma, a gente já corre, já leva no PSF, a gente já tenta agilizar alguma coisa. Por quê? Se já é difícil, né, o combate a um vírus desse. Imagine uma população tão vulnerável quanto a minha. Eu digo minha porque eu me sinto que cuido deles, né? Aí a gente tenta fazer o máximo, né? A gente se vira nos 30. É importante você colocar isso, Márcia, porque existem medidas pensadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo governo federal, né? Mas essas medidas chegam a quem? Chegam essas pessoas que estão em estado mais vulnerável, como são as pessoas que moram em assentamentos urbanos. E aí você falou sobre essas pessoas, tentar fazer com que essas pessoas sejam mais iguais. Eu lembrei de um trecho de uma música de Engenheiros do Havaí, todos iguais, mas alguns mais iguais que os outros, né? Você falou sobre as pessoas estarem em vulnerabilidade social, e isso muitas vezes desencadeia um conjunto de estigmas, de preconceito, né, por parte da sociedade civil. Eu queria saber de ti se esses estigmas que são construídos, esses preconceitos que se constroem em cima das pessoas que vivem em ocupações urbanas, acabam interferindo no cuidado dessa população no que tange o âmbito da saúde. De forma alguma. Forma alguma. Aí, como eu te disse, a gente trata com desigualdades desiguais, né?
Então, em relação, no que diz respeito ao nosso contexto, né, do nosso trabalho, a gente tenta facilitar de todas as formas o acesso, como eu estou te dizendo. Lá, não, a gente não faz distinção de pessoas quanto ao atendimento, muito pelo contrário, quando se trata de uma pessoa da ocupação, a gente tenta agilizar tudo quanto mais rápido, porque adoecem mais, como eu te falei, precisam de mais cuidados, precisam de uma medicação mais rápida, tá entendendo? Uma coisa mais eficaz, uma coisa que chegue mais rápido que os outros, devido à condição que vivem, né? Pode até piorar o estado de saúde das pessoas. E quanto a gente tenta tratar da melhor forma possível, todos, mas a gente tem um olhar especial para eles, sim. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. A gente cuida mais, né? A gente tem pessoas que a gente tem que cuidar mais. Até porque tem pessoas lá que têm vários tipos de como é que eu posso dizer, de agravos de saúde, né? Então, os que você puder imaginar. Então, a gente tenta fazer de tudo para que eles se sintam à vontade, para que eles se sintam bem acolhidos, para que eles se sintam confiantes na gente. A gente tem que conseguir, porque a gente não encontra resistência em nada. É uma população muito acessível. Em questão de vacina, eles têm o maior cuidado. A gente marca data, vamos vacinar os filhos direitinho. Pré-natal é feito com todo cuidado, tá entendendo? Eu acho que a gente faz melhor para eles, até melhor do que para os outros, devido à necessidade deles, né? Também, que é maior. A gente agradece a presença de vocês, a disponibilidade para conversar com a gente nesse sábado. Agradece também ao espaço cedido pela Rádio Mais FM. E gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer novamente, né? Dizer que foi um prazer conhecer vocês, que eu não conhecia, assim, parabenizar o trabalho da Márcia, né? Parabenizar também a luta das comunidades, né? Na pessoa da Dona Adelaide, que é uma grande liderança. E dizer que nesses tempos de pandemia, além da gente defender o direito à saúde, né, o direito a uma alimentação adequada, é muito importante, principalmente agora nessa pandemia que a gente está passando da Covid-19, que se defenda o direito a uma moradia adequada, né? Haja vista a grande importância que o isolamento social, que ter água encanada, que ter uma casa ventilada, com os cômodos minimamente adequados para a sobrevivência e para a utilização da família, ganharam, né, a visibilidade e a importância que deveriam ter sempre no contexto nacional, né, nas nossas discussões, porque muitas vezes o direito à moradia, a moradia em si, ela é muito encarada apenas como uma mercadoria, né, e a gente sempre gosta, nós que trabalhamos com direito à moradia, sempre gostamos de reafirmar que moradia é direito, né, moradia não é mercadoria. E, no mais, desejar a todo o povo de Iguatu muita saúde e se cuidem. Um abraço, gente. Obrigada. Abraço. Dona Adelaide? Oi. Boa tarde. Eu vim aqui agradecer também ao convite da pessoa da Diana. Essas 4 mulheres fazem a diferença na minha vida, a Maiara, a Márcia, a Diana, e a outra aí é novata, mas já faz diferença na minha vida também, e na vida das ocupações também, né? Eu venho muito agradecer aqui a Mais FM, que sempre foi uma parceira nossa, certo? Nunca nos negou, na pessoa do Jean, na pessoa do Jean, do Paulinho, sabe? Nas enchentes. Eles fazem a diferença também, né, essa família Mais FM, na vida da ocupação, pelo menos da ocupação Filadélfia, eu garanto que isso faz a diferença. E Maiara, muito obrigada. Não é que você está fora do país, que você está fora da minha vida, eu ligo sempre e perturbo sempre. E Diana também faz a diferença. E Márcia, eu nem falo de você, Márcia. Eu só digo obrigado, viu, Márcia?
Obrigado, viu? Minha gente, essa mulher aí, ó, na perda do meu filho, essa mulher, ela foi tudo na minha vida, tudo. Não há gente, não. Não há GS, não, sabe? É um carrinho um carrinho de saúde, viu? E a Maiara é um carrinho de direito. E a Diana é um carrinho de amiga. Obrigada, viu? Márcia? Oi, eu que agradeço a dona Adelaide por esse carinho enorme que eu sinto que ela tem por mim, e a recíproca é verdadeira, dona Adelaide. A senhora é uma guerreira. Eu admiro demais a senhora, e a senhora sabe o quanto. Eu lhe admiro demais. Agradecer a vocês pelo convite, e foi um prazer conhecê-las, e a gente está aqui à disposição, né? O que precisar, que a gente puder ajudar. E, assim, é nessa fala de dona Adelaide, que eu cheguei até a me emocionar, que a gente passa por muita dificuldade, a gente encontra muita dificuldade nesse trabalho da gente, sabe? Você está de porta em porta, e você está querendo levar informação, querendo levar uma coisa boa para uma pessoa, mas às vezes você encontra, e como toda profissão tem. Mas é na hora que a gente escuta isso, que a gente se motiva, né? Isso aí é como se fosse um gás para a gente continuar, né? Para a gente continuar fazendo porque mais precisa, porque eu costumo fazer assim, esse é meu lema, né? A gente faz, como eu disse, todos têm direito, mas tem uns que a gente se sente melhor em fazer e até sente que tem mais direito que os outros, tá entendendo? E é isso que nos motiva a continuar nessa luta, né? Agradeço demais a vocês, muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição. A gente encerra o nosso Mais Saúde, né? Nossa participação no Mais Saúde por aqui. Reafirmamos que esse espaço é feito pela Residência Integrada em Saúde, da Escola de Saúde Pública do Ceará. Esperamos encontrá-las em outros momentos e os nossos ouvintes no próximo sábado. E aí a gente também agradece, né, assim, a disposição de vocês e estarem aqui conversando com a gente. Eu sou nova, como a dona Adelaide falou, mas foi um prazer conversar com vocês e também conhecer um pouco mais dessa realidade, né, aqui do território de Iguatu. Bom sábado para todo mundo e se cuidem nesse período de Covid, né? Até lá.